Olá, galera, tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula aqui de história. Nesse caso aqui, o final da Idade Média, o início da Idade Moderna. Nós estamos trabalhando o capítulo 6, né, do volume 12 de vocês. O volume 6 traz como título Renascimento e Humanismo, a partir da página 263, tá? Como já foi indicado para vocês lá no aplicativo e também no grupo, perfeito? Então nós vamos entrar exatamente nesse tema chamado Renascimento e Humanismo, renascimento cultural, humanismo. O que nós podemos dizer a respeito desse assunto? Tá? Bem, esse é um assunto deveras importante para a história, porque ele é um momento que representa exatamente uma transição, tá? Uma significativa mudança do mundo ocidental europeu daquele momento. A transição da Idade Média para a Idade Moderna. O Renascimento coincide, portanto, com uma série de outros fenômenos, que alguns, inclusive, nós estudaremos um pouquinho mais adiante, em próximas aulas. Como, por exemplo, coincide com a formação dos Estados Nacionais modernos, ou seja, com o aparecimento dos países como nós conhecemos hoje, com os Estados-nações, coisa que nós não percebíamos a sua existência no apogeu do feudalismo, no apogeu da Idade Média. É também o momento em que se consolidam as monarquias absolutistas, ou seja, o poder centralizado e absoluto nas mãos dos reis. É também o período que marca a formação de impérios ultramarinos, ou seja, esses estados nacionais, essas monarquias centralizadas, elas iniciam um processo de expansão marítima, de conquistas ultramarinas. Novos ambientes no globo terrestre seriam incorporados à dinâmica do modo de produção que estava nascendo nesse momento na Europa. O continente americano, o continente africano, o continente asiático vão sofrer aí um processo de integração, tá? Que vai ser continuado ao longo dos séculos seguintes. Nós vamos observar também que é um período, né, o Renascimento, ele coincide com o fenômeno da reforma religiosa, um movimento de grandes transformações do ponto de vista da cosmovisão do homem europeu, das relações de poder, do surgimento de novas autoridades, da decadência de autoridades anteriores, enfim. É um turbilhão de acontecimentos que ocorrem nesses séculos XIV, XV e XVI e que precisam ser analisados por nós, né, pausadamente. Por isso que nós vamos começar com o Renascimento. Tá? Bem, o Renascimento, como eu disse para vocês, é um período de transição do modo feudal, né, da sociedade feudal e medieval, para uma sociedade moderna, manufatureira, comercial, perfeito? O mundo feudal que nós conhecemos, ele era marcado por uma sociedade praticamente estamentária, com divisões rigidamente hierarquizadas, com o privilégio de nascimento da nobreza, com as obrigações dos plebeus para com os nobres, a existência de uma autoridade religiosa extraordinária e extrema, como era a Igreja Católica Apostólica Romana, com a autoridade do Papa sendo uma supremacia praticamente em toda a Europa Ocidental. Perfeito? Então, essa sociedade com características rurais de organização econômica, de organização social, tá? É essa sociedade que está em transformação. E essas transformações, elas não ocorrem de fora para dentro, elas ocorrem dentro dessa sociedade. Tá, ok? Então, a sociedade feudal ela vai encontrando, né, o seu desmoronamento por ela própria, né? A transição para o mundo moderno por ela própria. Não é resultado de uma força externa isso. E, a partir daí, então, cabe-nos exatamente perceber que esse é um momento de rupturas e continuidades. É isso mesmo. O Renascimento é um avançar e um recuar sistemáticos. Tá? Então, nós temos avanços e recuos constantemente. Então, o que continua? O que muda? O que se transforma? Essa dialética toda daí, né, do que nós podemos apreender para nós de informações. Então vamos lá. A primeira informação importante nesse processo de rupturas e continuidades, né, nessa coexistência do velho com o novo e o velho transitam no mesmo espaço. Né, é isso que marca a tal da transição. Perfeito? Dessa coexistência entre o velho e o novo. Então, a Alta Idade Média, que é aquele período do século V ao século X, que é marcado pela
pelo surgimento, pelo desenvolvimento, pela formação do modo de produção feudal, da sociedade feudal, nós tínhamos os monges beneditinos, que foram os guardiões, né, da cultura, do saber literato, né, dos livros, enfim, o saber religioso predominava. A Igreja Católica, ela dominava e centralizava o saber por meio do saber religioso. Isso não quer dizer que na Idade Média não houvesse saber científico. Havia saber científico, havia o saber filosófico, havia o senso comum, havia o saber mítico, todas aquelas categorias epistemológicas, né, todas aquelas categorias de saberes existiam dentro da sociedade medieval, perfeito? Só que o que eu estou dizendo é que predominava o saber religioso, né, controlado exatamente por ela, a Igreja Católica Apostólica Romana, tranquilo? Outro aspecto importante que nós podemos observar aí é que havia ocorrido em plena Idade Média já um renascimento, o renascimento carolíngio. Para quem estudou o Reino Franco sabe que o Império Carolíngio de Carlos Magno representou uma tentativa de a Europa resgatar o antigo Império Romano com uma Europa centralizada novamente. Não deu certo. Tá? O Império Franco acabou se fragmentando e não conseguiu a unidade territorial na Europa. Isso avança também para outros ambientes, como, por exemplo, a presença muçulmana na Europa. Os árabes, eles haviam feito a sua Revolução Islâmica e iniciaram um processo de expansão ao longo do norte da África, e eles entram na Europa pela Península Ibérica, Portugal e Espanha, e se instalam lá por um bom período de tempo. Mais tarde, os reinos católicos vão até iniciar uma guerra de reconquista daquela região para expulsar os mouros, né, do seu território. A gente vai ver isso exatamente na formação dos estados de Portugal e Espanha, e também que justifica a expansão marítima comercial deles. Tranquilo? Mas a presença dos árabes na Europa faz com que haja trocas culturais importantíssimas. Os árabes tinham muitos conhecimentos nas áreas científicas, nas áreas tecnológicas, que foram compartilhados com os europeus por essa ocasião também. Outro aspecto que nós podemos somar a tudo isso daí é que entre os séculos XI, XII, ocorreram uma série de intercâmbios entre cristãos, muçulmanos e outros povos, principalmente por conta das cruzadas. As famosas cruzadas, aquelas guerras religiosas, comerciais, econômicas que se estabeleceram entre o Ocidente e o Oriente. Elas foram, inclusive, responsáveis por reabrir o mar Mediterrâneo às rotas comerciais. Representou também o reaquecimento da economia europeia, a urbanização de determinadas áreas na Europa. Houve também aí uma nova relação de comércio com o Oriente, com o estabelecimento das especiarias orientais, um conjunto de produtos que vai ser muito apreciado na Europa. Isso vai nos ajudar a entender mais tarde também a expansão marítima, a busca por um caminho alternativo para as Índias e tudo mais. Então, essas trocas culturais, elas são extremamente importantes e precisam estar também no nosso foco. Outro elemento importante que se soma a isso é que na Baixa Idade Média, o que é a Baixa Idade Média? É aquele período que vai do século XI ao século XV, ou seja, é a consolidação do modelo de produção feudal, o seu apogeu, e o início também do seu declínio com a crise do mundo feudal. Então esse período aí a gente chama de Baixa Idade Média. Essa Baixa Idade Média, nós vamos observar, por exemplo, um desenvolvimento do saber filosófico, científico, do saber acadêmico de uma forma geral, com a criação das universidades. A Universidade de Sorbonne, a Universidade de Oxford, a Universidade de Wittenberg e tantas outras universidades que foram fundadas, criadas, principalmente pela Igreja Católica. É importante ressaltar que a Igreja Católica foi a responsável pela abertura das primeiras grandes universidades do mundo ocidental.
perfeito? Então, o saber científico, o saber acadêmico, ele estava alinhado com a igreja também, com o saber religioso, mas lógico, com o passar do tempo eles vão ganhando cada um sua autonomia, mas historicamente suas origens estão interligadas. Então, esses elementos que nós acabamos de ver aí, esses 5 elementos, se somados, tá, eles representam, portanto, o ambiente daquilo que nós chamamos de renascimento cultural europeu. Quando a gente fala de cultura, né, a gente fala exatamente de aspectos mentais e comportamentais. A gente está no campo das ideias e das atitudes, das condutas. Perfeito? Então, não dá para a gente dizer, fulano pensa de um jeito, mas faz de outro, se comporta de outro. Não. Tá? Quando a gente fala de cultura geral, de cultura de um povo, a gente percebe exatamente a maneira de pensar interferindo na maneira de se comportar e a forma de se comportar também interagindo com a maneira de pensar. Perfeito? Então, a questão da cultura envolve atitudes, comportamentos, condutas, mas também pensamentos, ideias, valores, moralidades e tudo mais. Ok? Então, a gente vai estar entrando agora exatamente nesse campo. O renascimento cultural, ele pode ser percebido em algumas etapas, como, por exemplo, o renascimento urbano, o renascimento científico, o renascimento comercial, o renascimento artístico. Perfeito? Então, o somatório desses 4 elementos de renascimento formam o renascimento cultural. Repetindo, o renascimento urbano, o renascimento comercial, o renascimento científico e o renascimento artístico. Perfeito? Vamos falar de cada um deles, inclusive. O renascimento urbano, ele se dá exatamente pelo fortalecimento das cidades. Ao longo da Idade Média, principalmente na Alta Idade Média, que é o início dela, a gente teve o enfraquecimento das cidades. A importância das cidades diminuiu bastante para o que era antigamente no Império Romano. O mundo rural, as atividades rurais, a sociedade rural, ela tinha muito mais peso. As cidades, elas existiam, obviamente, algumas com muitas dificuldades. Perdão. Mas outras, inclusive, apesar de eles estarem na Idade Média, mas mesmo na Idade Média havia algumas cidades muito pujantes, muito produtivas, né? Cidades ricas, luxuosas, etc. Elas precisam ser destacadas. Ok? Nisso daí a gente vai ter, portanto, cidades, as italianas, as cidades de Flandres, no norte da Europa e tudo mais. Então, o que acontece é que as estruturas feudais que começam a ser transformadas se transformam exatamente porque as atividades urbanas passam a ter um novo gás. O fim das invasões bárbaras, o fim das guerras, o fim das cruzadas, restabeleceu a tranquilidade no mundo europeu. E a população urbana pôde crescer com muito mais tranquilidade. Quando eu digo crescer, não só numericamente, mas crescer também em sua importância, desenvolvendo as atividades que são típicas da vida urbana: o comércio, os serviços, a manufatura, o artesanato. Perfeito? Então, esses ambientes acabaram produzindo uma nova perspectiva, uma prosperidade também. Sem falar que o sucesso na lavoura também abastece a cidade, com as atividades rurais prosperando, porque com o fim das guerras, a estabilidade, a tranquilidade, menos mortalidade, mais gente trabalhando, né? Vivendo mais, se alimentando melhor, porque a produção aumentou, então vivia-se mais, alimentava-se melhor, ficava-se menos doente, morria-se menos, os índices de natalidade cresceram, os índices de mortalidade diminuíam, então o crescimento vegetativo era notório. Então, com o aumento da produção de alimentos, tá, a cidade podia ser melhor abastecida pelo campo. E com o aumento da população rural, havia um deslocamento dessa população excedente para as cidades, que agora podiam ser melhor abastecidas por causa exatamente da prosperidade do campo. Então isso tudo levou a sociedade europeia a um processo de prosperidade no setor urbano. Tá? O desenvolvimento comercial, chamado renascimento comercial, também é importante de ser observado. Tá? Como eu falei para vocês, com o fim das guerras
bárbaras de invasões, com o fim das cruzadas. As rotas, como vocês podem observar aí no mapa, as rotas comerciais, tanto por terra, quanto por rios, quanto por mar, voltaram a ser bastante frequentados. Comerciantes passaram a usar mais as estradas, levando produtos de um lado para o outro. O trânsito de caravanas e mercadorias aumentou bastante na Europa. O abastecimento de regiões melhorou significativamente. A troca de capitais, a geração de lucro, a prosperidade de setores econômicos que surgiam também, novos. Surgem aí banqueiros, surgem aí cambistas, surgem aí as feiras que existiam, antigamente elas eram itinerantes, precisavam ir de cidade em cidade. Com toda essa movimentação nas estradas, elas acabaram se tornando feiras permanentes, ficavam nas encruzilhadas das principais estradas, nos encontros dos caminhos, tá? E os viajantes que passavam se serviam exatamente dos produtos que essas feiras ofereciam. Muitas delas prosperaram tanto que cresceram, precisaram se fortificar, tá? E passaram a ser chamadas de burgos. Muitas cidades surgiram exatamente desse aglomerado aí, dessas feiras que eram itinerantes e passaram a ser permanentes. Friburgo, Hamburgo, Edimburgo. Né? Então, cidades que terminam com esse sufixo burgo, tá? São exatamente originárias deste fenômeno. É também do Burgos que advém um termo, uma expressão chamada burguesia, o habitante do Burgos, geralmente associado, né, a artesãos e comerciantes, e que a gente vai analisar também. Marx se utilizou muito na sua perspectiva da análise da sociedade moderna e contemporânea, com algumas críticas que eu vou fazer a esse termo também em seu devido tempo. Tranquilo? Então, as atividades comerciais ganharam muito mais notoriedade. As atividades rurais ainda eram muito importantes, lógico, né? Mas as atividades urbanas, as atividades comerciais se tornam também extremamente valorizadas. Muita gente enriqueceu com essas novas atividades, mesmo não sendo nobres, né? Plebeus, mas enriquecidos. Enriquecidos, não tinham sangue nobre, não eram privilegiados pelo nascimento, mas por terem enriquecido, passaram a ter, obviamente, uma vida muito mais confortável, né? Uma vida muito mais tranquila, se comparado, obviamente, ao restante dos trabalhadores. Outra coisa importante é o restabelecimento das atividades monetárias, né? A moeda, ela volta a ser um elemento muito importante. Não que ela tenha desaparecido, ela diminuiu a sua participação, né, na vida cotidiana da sociedade europeia durante a Idade Média. Mas agora, em razão do volume de mercadorias que eram comercializados, a simples troca de produtos por produtos não estava mais sendo viável, tá? Então a moeda, como uma referência de valor para as grandes trocas, passou a ser utilizada. E digo mais, né? Se estabeleceram também cartas de crédito, algo muito parecido com um cartão de crédito hoje em dia, só que era uma carta, né, que você usava para demonstrar que tinha crédito junto a um banco, uma instituição financeira, um cambista, ou enfim. Tá? Era interessante a maneira como as pessoas se articulavam nessas novas dinâmicas financeiras. Perfeito? Então a moeda ela volta a ser um importante elemento como referência, tá, de valores para as movimentações de grandes atividades econômicas e comerciais. Tranquilo? Então temos aí o renascimento comercial também, o renascimento urbano. A gente tem também um renascimento no campo das ideias. Isso daqui que eu vou dizer para vocês é extremamente importante, tá? Mas é extremamente importante. Isso você pode, né, observar exatamente aqui nos seus estudos no caderno teórico, né, nas páginas 264, 265, em que ele explica exatamente tais valores. E a gente vai aqui também mergulhando um pouquinho mais no que ele comenta. Então, olha só, o que eu quero dizer aqui para vocês? Eu falei para vocês sobre os níveis de saber, né? O saber religioso, o saber científico, o saber filosófico, o saber senso comum, mas predominava o saber religioso. Por que predominava o saber religioso, Gessandra? Vocês me perguntam. Porque predominava na Europa uma sociedade religiosa. E uma sociedade que pensava o mundo dentro de uma cosmovisão teocêntrica. Isso mesmo, teocentrismo.
Cosmovisão, né? Uma maneira de enxergar as coisas, né? de entender o funcionamento das coisas. Então essa cosmovisão teocêntrica, ela era pautada nesses elementos que estão expostos aí no slide. Né? O teocentrismo, né? Ele entendia o seguinte, olha, o saber, ele, ele tem origem em Deus. Todo conhecimento é originário em Deus. Nós, seres humanos, não produzimos nenhum saber. O saber tem a sua origem em Deus, daí teocentrismo. O centro é Deus, a origem é Deus. Tá? Então, por isso, nós, seres humanos, não produzimos nenhum saber. Só que nós possuímos saber, só não produzimos. Então, como é que esse saber chegou até nós? Chegou por conta da revelação divina. O saber que tem origem divina, ele chega até nós porque Deus nos revela. Tá? E essa revelação divina pode ser de várias maneiras. Sonhos, textos, interpretações, profecias, a palavra do Papa, a Bíblia, enfim. Perfeito? Deus revela os seus saberes a nós. Essa revelação divina, portanto, traz consigo a verdade. E se Deus, e a gente está falando do Deus cristão, né? Deus é perfeito, Deus não mente, Deus não erra, né? Deus é infalível. Então, se Deus deu aquela informação, aquilo é uma verdade e é uma verdade absoluta, inquestionável. Ninguém vai questionar com Deus se ele está certo ou errado, dentro dessa visão teocêntrica. Então, essa verdade absoluta, a gente chama de dogma, né? Essa verdade absoluta, ela é aceita, ela não precisa ser entendida, entendeu? Ela não precisa ser entendida, eu não preciso compreender por que isso é verdade, eu só tenho que aceitar que isso é verdade. A isso, né, nós chamamos de dogma, como eu falei, e o elemento que me faz, portanto, me certificar dessa verdade é a fé. Porque, como eu disse, eu preciso da aceitação, eu não preciso da compreensão. Então, eu aceito. Dogma não se compreende, dogma se aceita. Perfeito? E ela se aceita por meio da fé. Ok? Então, a fé é o elemento, é o combustível para o conhecimento teocêntrico. Tá? Só que, nesse momento, está havendo uma ruptura na cosmovisão. Tá? E está surgindo aí um novo valor, né? Uma nova percepção da realidade. E essa percepção agora, ela é a teocêntrica, ela é a antropocêntrica. Ela se opõe à teocêntrica. No antropocentrismo, tá, nós temos o homem como a origem, o homem como o centro dessas coisas. Esse antropocentrismo, portanto, ele entende que o saber, ele é uma construção humana. O ser humano produz conhecimento, o ser humano produz saber. Perfeito? Esta construção humana do saber, ela se dá não mais por uma verdade revelada, né? Mas ela se dá exatamente pela busca constante por uma verdade, por meio da experimentação, né? Por meio da estratégia da dedução, da indução. Ok? É uma reflexão do homem sobre as coisas. Então, o homem, o ser humano, né, ele busca essa construção do conhecimento, ele busca construir essa verdade. Por isso mesmo que este saber, ele não é uma verdade absoluta, porque ele pode ser transformado, mudado. O homem erra, perfeito? Então, o saber antropocêntrico, ele não é uma verdade absoluta, ele é uma verdade relativa. Tá? Agora, para compreender-se este saber, é preciso, né, não a aceitação, mas é preciso a razão. Você precisa compreender, você precisa entender como a linha de raciocínio para construir aquela verdade foi feita. Perfeito? Então, a razão, ela convence, a razão, ela te leva à compreensão. Então, no antropocentrismo, o combustível não é a fé, mas a razão. Perfeito? Então nós estamos falando de um saber religioso, que é o teocentrismo, e de um saber científico, que é o antropocentrismo. Outra coisa que vocês precisam entender. Nesse momento, não está separada a sociedade entre aquelas pessoas que pensam teocentricamente e as pessoas que pensam antropocentricamente. Não é isso que dá, não, eu acredito na revelação divina, eu não acredito que o homem possa construir conhecimento, e vice-versa. Não. Na realidade, o choque que se dá, o conflito que se dá, não se dá entre indivíduos, mas na cabeça de cada indivíduo.
O mesmo indivíduo que diz, pô, eu acredito na Imaculada Conceição de Jesus por Maria, eu acredito que Jesus ressuscitou dos mortos, eu acredito que Jesus era a encarnação de Deus, né, a encarnação humana de Deus. São dogmas. Tá? Essa mesma pessoa que acreditava piamente nisso é também um sujeito que acredita que, não, pera lá, existe uma mecânica cósmica que faz os planetas girarem ao redor do Sol. Tá? A Terra, enquanto planeta, não está parada, ela está girando dentro de um sistema heliocêntrico. Perfeito? Então, as mesmas pessoas que tinham fé nos valores dogmáticos da igreja também encontravam a sua compreensão, a sua razão na ciência. É aí que está o choque. Tá? A coexistência do velho e do novo, a coexistência das formas, né, de se compreender o mundo está dentro do mesmo indivíduo e é um processo de transição. Ok? Tá? Eu espero que vocês tenham entendido isso. Daqui a pouco, né, quando nós encerrarmos a aula, vocês vão poder compartilhar as suas perguntas, angústias e dúvidas lá no nosso grupo de WhatsApp, tá ok? Então, se tiver alguma dúvida, anota aí que a gente vai tratar delas um pouquinho mais adiante. Então, olha só, tá? O humanismo ele é muito importante porque esse conflito aí de ideias dentro do mesmo indivíduo, o humanismo vai nos ajudar a compreender. Quer ver? Olha só, o que diz o humanismo? Os humanistas, eles valorizam a razão. Tá? Mas o humanista, ele é um cara que ele não está satisfeito com os limites impostos pela igreja. A maioria dos humanistas, inclusive, era religioso. Tá? Os renascentistas, em sua maioria, eram religiosos. Isaac Newton, Copérnico, Galileu. Tá? Se pegar os artistas também, né? Vamos lá, Michelangelo, Donatello, Rafael, Leonardo, né? As tartarugas ninjas. Essa galera toda era religiosa. Tá? Tinham fé na igreja, tinham fé no Papa. Só que o humanista ele não aceita os limites impostos pela igreja. Não é que ele não aceite a igreja, ele não aceita os limites impostos pela igreja. Tá? Eles querem transcender a esses limites. Eles querem ir em busca da verdade. Esse texto aí ele é muito apropriado. É do Nicolau Sevekenko, na sua obra O Renascimento, um dos melhores medievalistas que nós temos na história. Tá? Então, o humanista é aquele cara, resumindo, tá, que quer buscar a verdade e ele entende o seguinte: o ser humano foi construído, foi criado, tá, à imagem e semelhança de Deus. Então, o ser humano ele tem que ser valorizado, não desprezado. Tá? Então, essa valorização do ser humano, então não só fisicamente, mas mentalmente, intelectualmente, emocionalmente, o homem ele tem potencialidades, é isso que o humanista quer ver. O humanista ele quer enxergar o que há de divino nos homens e de humano em Deus. Resumidamente é isso. O humanista quer enxergar o que há de divino nos homens e de humano em Deus. Perfeito? Aqui a gente pode ver exatamente essa compreensão, né, da valorização do homem. A primeira imagem à nossa esquerda é a Pietà. A segunda imagem à nossa direita também é a Pietà. É Maria segurando seu filho Jesus saído da cruz. Mas reparem só, a primeira obra medievesca, né, ela não se preocupou com a perfeição das formas. Na realidade, a ideia era retratar exatamente o sofrimento, a angústia. Tá? Não havia uma valorização da vaidade, do belo no corpo humano. Muito pelo contrário. Na Idade Média, os valores, a cosmovisão teocêntrica da igreja repudiava a valorização da beleza. O corpo humano ele deveria ser desprezado para a valorização do espírito. Por isso que a arte, naquele momento, acompanhava essa compreensão. Mas vejam só o renascentista, vejam só esta obra renascentista, a Pietà. Tá? Se vocês puderem depois ver esta obra ampliada no computador, enfim, vocês vão ver a perfeição dos detalhes, as formas humanas perfeitas, simétricas. Mantém a mesma beleza e a mesma compreensão. A tristeza de uma mãe tirando seu filho da cruz. Perfeito? Mas reparem que é muito mais humanizada a segunda, é muito mais valorizada as formas humanas na segunda do que na primeira. Tá? Então, esses intelectuais
que estavam ligados a este movimento tinham uma compreensão, né, da cultura de resgatar. Essa é outra informação importante. O Renascimento ele é valorizado pelo neoclassicismo, ou seja, resgatar a antiguidade clássica, tá? Os valores greco-romanos, pelo menos esteticamente. Tá? Os europeus não vão voltar a adorar Zeus, Afrodite, não. Né? Eles são cristãos. Só que eles vão se inspirar no ideal estético, no ideal de beleza do grego. Então é um resgate estético do mundo antigo. Tá? Não é um verdadeiro retorno à antiguidade, mas é uma busca desse valor estético para moldar o seu padrão de beleza agora na Idade Moderna. Tá, ok? Então, isso deve também ser por nós compreendido. Tá? Então, olha só, a gente chega então nesse momento de compreender o que é o humanismo e o renascimento, para a gente já ir finalizando. Tá? Explicações religiosas sobre o mundo. Tá? A gente vai ver exatamente a natureza do homem prevalecendo na sua insuficiência por uma elite de pensadores e artistas. Então, tudo isso misturado. Né? Inicia-se na Península Itálica. A Itália é o berço do Renascimento, é onde se origina o Renascimento, perfeito? Então nós vamos ter aí algumas características que vocês encontram também aqui no material de vocês. Né? A partir da página 265 nós temos o humanismo e na página 266 algumas características do humanismo. Antropocentrismo, classicismo, que nós já falamos também, que é a valorização da cultura clássica. O hedonismo. O hedonismo é a busca pelo prazer. Tá? Então, o hedonista é aquele cara que, para ele, a felicidade é a satisfação dos prazeres, nos sentidos humanos, visão, audição, paladar, tato, enfim. Então, se aquilo que eu vejo me dá prazer, aquilo me leva à felicidade. Se aquilo que eu cheiro me leva a prazer, então é isso que me leva à felicidade. Tá? Então, a busca pelo prazer, a busca pela felicidade, pela satisfação dos prazeres. E o naturalismo de Rembrandt, né, de ver a coisa naturalmente, né, perceber, portanto, de forma natural os elementos. A consequência disso foi o racionalismo, né, a valorização da razão, a busca pelo conhecimento a partir de uma investigação, né, de uma experimentação, o humanismo e a reforma religiosa, ou reforma protestante. Tá? Isso tudo vocês têm exatamente aqui, né, em resumo do que eu acabei de falar. Tá? Então depois vocês podem dar pause para poder analisar, ver isso com calma se quiserem. Tá bom? Então eu vou adiantando aqui, porque eu falei para vocês que a Itália é o berço do Renascimento. Por que, Gessandro, a Itália é o berço do Renascimento? Porque a Itália começou o Renascimento. Porque a Itália ela tinha, entre outros, 4 aspectos fundamentais que estão aí expressos. Primeiro, a Itália ela era o centro do antigo Império Romano. E o Império Romano foi a última experiência clássica. Né? E o classicismo influencia, obviamente, os renascentistas. Outro, a Itália ela foi depositária dos documentos clássicos, os documentos romanos, né? A estrutura, portanto, documental que Roma deixou, os artistas romanos, os pintores, os escultores, os arquitetos, tudo isso foi deixado como patrimônio. E isso coincide com a terceira aí, a manutenção da vida urbana. Tá? Então, Roma, né, e a Itália, ela foi depositária da vida urbana. As cidades italianas elas continuaram urbanizadas, elas não se ruralizaram como a maior parte das cidades europeias. E outra coisa, a prática do mecenato, ou seja, o patrocínio, gente rica patrocinando artistas. Né? Esses artistas, portanto, eles passariam a ter um financiamento e liberdade no seu tempo para poder se dedicar a tudo isso daí. Tranquilo? Então a Itália ela foi a primazia, né? Ela foi a primeira, ela dominou de forma soberana no primeiro momento o Renascimento. Tá? Então as unidades políticas independentes, ou seja, a Itália ela não era um país, ela tinha várias unidades políticas independentes, tá? Ou seja, cidades-estados. Tá? Cidades-estados. Ela tinha vantagens comerciais, seu posicionamento lá no Mar Mediterrâneo, a influência dos bizantinos que mantiveram contato com os italianos. Eles foram depositários dos manuscritos, né,
do Império Romano. Ok? Então tudo isso fez com que a Itália fosse o berço do Renascimento. E para nós finalizarmos, né, finalmente, o último slide, com algumas importantes manifestações do Renascimento no campo artístico. Por exemplo, na literatura, a gente vai ter o Petrarca, o Dante Alighieri, né, o Boccaccio. Tá? Na pintura, a gente vai ter o Giotto, o Masaccio, o Botticelli, tá? Da Vinci, Rafael, Michelangelo. Na escultura, Donatello e Michelangelo. Nas ciências, Galileu, Copérnico. Tá? Então, esses caras aí, né, representaram para nós, né, uma importante transformação da humanidade. Foi uma das maiores revoluções intelectuais que o mundo ocidental conheceu, o Renascimento cultural. Perfeito, moçada? A gente vai sempre voltar a esse tema porque, como eu disse, ele está ligado à formação dos Estados Nacionais, expansão marítima e comercial, formação do absolutismo monárquico e também está vinculado e relacionado com a reforma religiosa. Então, quando nós formos tratar desses assuntos, sempre a gente vai resgatar os elementos do Renascimento. Estudem o capítulo 6, façam uma boa leitura, tenham também leituras de outros livros, procurem sites educacionais que tratem desse assunto, né? E aprofundem-se um pouco mais sobre ele. Tá ok, moçada? Muito obrigado pela atenção. Daqui a pouco a gente começa já o nosso bate-papo pelo WhatsApp, tá ok? Tirando dúvidas, fazendo alguns comentários e esclarecimentos, ok? Galera, até mais. Um abraço a todos e tenham um bom restante de aula.